Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, por favor, e abrir em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler Tiago 2, dos versos 1 até o verso 13. Nós estamos numa série de pregações chamada Cristão Maduro. Você é maduro? Você sabe como amadurecer na fé? Por favor, fica de pé no seu lugar para a gente ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Tiago capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Está escrito assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor e nos declaramos aqui diante de Ti, dependentes de ouvir e entender essa palavra. Deus, por amor do nome do Senhor, que essa palavra não fique oculta da nossa mente, do nosso entendimento, e especialmente não esteja oculta do nosso coração, que aí envolve também a nossa vontade, ó Deus, porque nós queremos não apenas saber a verdade, nós queremos praticar a verdade, porque esse é o chamado do Senhor, para sermos praticantes. Por favor, Senhor, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor? Essa semana, nessa semana, não apenas nessa semana, eu estou mais... É muito legal ficar mais velho, sabe, gente? Eu recomendo a vocês que são novos, envelheçam, ficam mais velhos um pouquinho. É muito bom ser velho. Você vai escutar algumas pessoas idosas falando que não é bom, não. Mas a Bíblia fala que é honra, e é bom. Eu estou dizendo umas coisas porque... Eu percebo que eu estou velho porque quando eu olho para pessoas de 20 e poucos anos e chamo de meninas, é porque sinal que eu estou mais velho, né? Eu vejo, são meninos, meninas, eu estou mais sensibilizado com esses meninos, porque eu estou curtindo, né? Minhas filhas estão aí adolescentes, estão aí quase nos 20. E aí eu estava fui buscar a Júlia na faculdade, essa semana, aqui na UFMG aqui. E a gente estava saindo de lá,
e tinha uns meninos pedindo carona na saída ali da faculdade. Tem até um ponto de carona lá, né? Para eles pedirem carona. Porque eles estão numa idade que R$4, irmão. Gente, esses meninos são tudo duro, tá? Tem dinheiro nenhum, tadinho. Esses meninos virais de cabeça para baixo aí, para cair uma prata é difícil, né? E tava lá os meninos lá pedindo carona. Irmãos, eu sou meio coração duro para dar carona, vou dizer a verdade. Eu não dou carona, especialmente na estrada, não dou carona, irmão. Perdoa se eu passar por alguém que não der carona, porque, assim, né? Eu acho que tem que ser assim uma coisa de Deus para eu dar essa carona. Eu posso dar essa carona, tá entendendo? Mas eu confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade para dar carona para quem eu não conheço, para quem eu não sei qual é a intenção daquela pessoa, né? Mas ali, passando, e a Júlia estava comigo, e eu vi aqueles meninos pedindo carona. E eu resolvi parar para dar aquela carona. Perguntei, né? Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para aqui perto do São Francisco aqui. Eu falei, mas para ali mesmo que eu estou indo. Então pode subir, né? Tem um detalhe a respeito desses meninos, porque eram 2 meninos e uma menina, os 2 meninos eram travestis. E aí eu pensei assim, eu confesso para você, e me lembrei disso por causa da pregação de hoje, né? Eu pensei assim, eu vou deixar eles lá pertinho da igreja, né? Fiquei pensando assim, como é que será que os meus irmãos da igreja se sentiriam ou pensariam ao me ver dando carona para esses meninos? E deixando eles ali perto ali da igreja ali, né? O que será que eu pensar? Sabe por que eu pensei isso, irmãos? Eu espero que não seja de todos, né? Mas eu acredito que algum de vocês podia ser tentado a pensar mal, a pecar. E eu confesso a vocês que eu só vi 2 meninos, depois vi que tinha uma menina também, que também pegou a carona, muito satisfeitos. Eu vi pessoas, eu vi gente, eu não vi. Para mim era como estavam vestidos, o que eles estão fazendo da vida deles. O fato de eu não concordar com o que eles façam da sua vida, não concordo porque a Bíblia me mostra que é um caminho ruim, não é um caminho de Deus, não é um caminho bom. Todo caminho que Deus diz que não é para a gente fazer, irmãos, é porque Deus é o controlador e gosta de manipular as coisas, não é por Deus ser temperamental, é porque Deus tem um caminho de vida. E então, outros caminhos são caminhos de morte. Mas aí, eu vindo pregar aqui sobre preconceito, né? Porque essa palavra aqui é a respeito de preconceito. Eu me lembrei, aí eu falei, vou falar com os irmãos, que eu pensei neles, pensei mesmo, e não achando assim, qualquer irmão que me visse, pensaria uma coisa ruim, mas que eventualmente alguém pudesse pensar. E aí, a palavra de Deus é escrita para crente, sabe? E quando aqui fala a respeito de acepção de pessoas na igreja, está falando para corrigir crente, está falando para corrigir a nós. E o mundo julga pela aparência, não é, irmãos? Pensa se Deus julgasse pela aparência. Deus não salvaria ninguém. Nenhum de nós seria salvo. Aliás, porque Deus vê tudo. Deus nos vê em todos os momentos, né? Em algum momento, irmão, você não está bonito não, sabe? Em algum momento, eu não estou bonitinho não. E Deus, Ele não julga dessa forma. O pior de julgar pela aparência é ver as coisas de uma forma totalmente errada. É pensar que está vendo uma coisa e na verdade é outra. Tiago, o escritor dessa carta, você sabe como que ele passou a vida dele, boa parte da vida dele vendo Jesus? Para Tiago, que era irmão de Jesus, o escritor dessa carta, que era irmão, né, por parte de mãe de Jesus, filho de José e Maria. E esse Tiago aqui, ele junto com os outros irmãos dele, achavam que Jesus era um impostor. Vocês acreditam nisso? Que os irmãos de Jesus não criam nele? Então eles olhavam, eu fico pensando aqui, o Tiago, que durante boa parte da sua vida olhava para Jesus,
e achava assim, talvez eu até comentasse com algum amigo, né? Puxa, meu irmão é um pilantra. Meu irmão não vale nada. Meu irmão engana o povo. Meu irmão tem um negócio aí de fazer milagre. Mas ele pensava, quem sabe, na aparência que ele tinha visto, né? Do menino com quem ele talvez tivesse brincado, alguma coisa, e eles não criam. E ele passou a crer depois de Jesus ressuscitado. Quando Jesus se apresenta ressuscitado, aí você vai ver, e aí como a gente lembra, né? Ele se apresenta aqui nessa carta dizendo, eu, Tiago, escravo de Jesus, é o agora, transformar, agora eu vejo Jesus de outra forma. E é aí que eu falo que quando nós olhamos com preconceito, a gente comete erros tremendos, né? A gente vê as coisas às vezes de forma errada. Nós somos, você quer saber, a gente para avaliar a aparência das pessoas, a gente é péssimo, até quando é servo de Deus. Lembra de um servo de Deus, que Deus mandou ungir um rei na casa de um tal de Jessé? Lembra do profeta Samuel? Samuel ungia qualquer um ali, capaz dele ungir até Jessé. Mas o que ele... Davi, o último que apareceu, toda hora que chegava um dos irmãos de Davi, ele pensava, Samuel, agora está diante de mim o escolhido do Senhor, e Deus falou, não unge esse não, eu não vejo como vê o homem, eu olho o coração, eu não olho a aparência, até que Davi foi ungido ali. Irmãos, nós servimos um Deus que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolheu as que não são para confundir aquelas que são. A gente muito facilmente ama os nossos parentes, né? Eu não sei se o quanto facilmente também, né? Não sei se é tão fácil amar parente, mas considerando que normalmente as pessoas gostam uma das outras na família, às vezes até briga ali dentro, mas não, lá fora ninguém fale mal da minha família, né? Tem essa coisa. Eu fico pensando, Jesus, quando disse para os que o ouviam ali, olha, se você ama os que amam você não é diferente de nenhum ímpio, porque até os ímpios amam aqueles que os amam. Gostar de quem gosta de você, gostar de quem fala o que você gosta de ouvir, você não é diferente de ninguém quando você faz isso. Quando você tem muitas pessoas de quem você gosta e você acha que por isso você é uma boa pessoa, observe se quem sabe você gosta de muita gente, porque essas pessoas são boas para você, porque essas pessoas correspondem às suas expectativas. Como é difícil gostar de alguém que é estranho para nós na aparência, é estranho para nós no comportamento, e como é difícil amar, porque eu não estou falando aqui de gostar, por agradar na aparência, eu estou falando de amar, porque a Bíblia nos chama para amar, mas não é difícil, não é... gente, a hipocrisia é uma coisa generalizada. Vamos confessar aqui que a raça humana, ela tem uma especialização na hipocrisia, que eu vou te falar, todo mundo, se Harvard tivesse dando esse diploma, já podia entregar de graça para todo mundo, não precisava fazer curso nenhum, porque a hipocrisia nossa é tão grande do ser humano, que assim, a gente quer salvar as baleias, mas matou os peixes do Rio Arrudas. A gente quer salvar a Amazônia, mas joga o óleo na pia da cozinha e vai aí para contaminar os rios, porque esse negócio vai para onde, irmão? Você acha que chegou no esgoto ali, desce para o inferno, para o centro da terra? Não, vai para os rios mesmo.
Então a gente tem que saber, irmãos, que nós somos pecadores e pessoas que precisam muito da misericórdia e da graça de Deus. Antes da gente considerar outras pessoas mais pecadores ou mais necessitados da graça de Deus do que nós. Porque todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. De modo que os crentes que são maduros, eles colocam a fé em prática. Eles sabem que a Bíblia diz que todos pecaram e igualmente carecem da graça de Deus. Todos, absolutamente todos que estão sobre a face da terra. Não tem uma credencial para chegar diante de Deus e falar assim: eu estou liberado para entrar no céu. Porque a única credencial para alguém ser agradável a Deus é a graça desse próprio Deus manifestada na sua vida através de Jesus Cristo. Então, irmãos, o crente maduro, ele coloca a fé em prática. Esse texto aqui, ele tem esse falai de tal maneira e de tal maneira proceder, porque o cristão, ele precisa ser coerente, irmão, com a fé que ele processa. E essa coerência, ela exige da gente não ter preconceito. O cristão não pode ter preconceito. Esse é o centro do texto aqui. Ele vai usar a questão do rico e do pobre. Nós vamos trabalhar com isso aqui. Mas isso é ilustração para muito mais do que uma questão de ricos e pobres. Rico ou pobre? Naquele tempo a maioria, como hoje também, né? Naquele tempo a maioria dos crentes eram pobres. Não é diferente hoje, né? A maioria eram pobres. E o que é de estranhar aqui é que, porque o Tiago está tratando de problemas que aconteciam na igreja. Ele não está inventando alguma coisa para poder ter o que escrever. E a ironia disso é que uma igreja de pobres, tratando com deferência, colocando em um nível superior, pessoas ricas. É uma coisa que é de estranhar. Um preconceito de pobres contra quem? Contra pobres. Preconceito de pobres contra pobres. Porque, irmão, preconceito, ele é uma coisa do pecado humano. Preconceito é uma coisa do pecado humano. Então você vai ver o ridículo do pobre ter preconceito contra pobre, porque é justamente isso que acontece. Preconceito é uma coisa ridícula. O preconceito, ele é alguém que tem um preconceito, é porque ele se considera superior ao outro, de quem ele tem preconceito. Então, eu sou superior a, por isso que, eu não me misturo com essa gentalha, que é a teologia da Dona Florinda, mas que muito crente adota essa teologia. E eu não preciso, eu não me misturo com isso, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. É mais, aqui no caso é a questão do diferença social. Então, é difícil, lidar com isso, mas a gente precisa abrir isso para mais. O preconceito sempre é ridículo e o cristão não pode ter preconceito. Eu vou aqui abrir um parênteses nessa mensagem, porque quando o mundo diz que ninguém pode ter preconceito, muitas vezes o que ele está querendo dizer é algo com o que nós não concordamos, porque não ter preconceito para o mundo muitas vezes é aceitar, concordar e incentivar o pecado. Isso para o mundo é não ter preconceito. No nosso caso, não ter preconceito é não tratar qualquer pessoa com diferença porque você não concorda com a posição dele. Isso, segundo a Bíblia, é não ter preconceito. É que quando Deus nos trata, no tratamento de Deus conosco, mesmo nós sendo pecadores, em que implica o perdão de Deus? É não nos tratar como nós merecíamos. Porque se formos tratados conforme o nosso merecimento, aí é um raio na cabeça de cada um, Porque todos pecaram. Então, não ter preconceito é a posição, não é de concordar com tudo. Todo mundo faça o que quiser. Não faça todo mundo o que quiser, não. Tem muita gente querendo coisas ruins para si mesmo, para os outros. Não é concordar, mas é não
me colocar como inimigo ou como discriminador daquele que age de forma diferente daquilo que eu penso, e não somente que penso, que a Bíblia mesmo diz, não tratar essas pessoas com maldade, porque na verdade o preconceito, ele nos faz tratar as pessoas de forma má. Nós vamos ver isso no texto, essa explicação aqui. Então, o cristão, ele não pode ter preconceito. Por que que ele não pode? Porque o preconceito é inconsistente com o Senhor da glória. Por isso que ele fala aqui, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está questionando assim, a sua fé é no Senhor da glória mesmo? E você professando a fé no Senhor da glória, você está agindo com preconceito? Porque não é compatível. Por quê? Porque o Senhor Jesus se fez pobre para nos salvar. A questão específica aqui é tratar alguém que tem uma melhor condição financeira melhor do que o outro, que é pobre. E aqui quando ele fala entrar um pobre andrajoso, ele está falando do mendigo mesmo. É uma pessoa assim, talvez está até fedendo. Nem um banho ele tomou. Mas a comparação que o Tiago está fazendo é essa. E ele diz que não é compatível com o Senhor da glória. Irmãos, olha o que Filipenses diz para nós no capítulo 2, do verso 5 em diante, para dizer como é que um crente deve ser, o que deve mover um crente, como é que deve ser a postura de um crente em relação a tudo, em relação à vida, como é que ele deve se identificar. A Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você sabe que Cristo Jesus é o Senhor da glória, né? Em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, não julgou como usurpação ao ser igual a Deus, ou seja, ele não fez questão disso, ele não veio impondo isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, né? E como se não bastasse, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele se rebaixou à pior humilhação possível a um ser humano naquela ocasião, que era ser morto na cruz. Existiam outras maneiras de executar uma pessoa, mas a cruz era a mais vexatória de todas as formas de matar alguém. A humilhação a que Cristo se submeteu, veja que só de se fazer homem, ele já procedeu com humildade. Ele não fez questão da sua glória. Isso não era... É como se ele dissesse assim, não vai ser isso que vai ficar entre mim e vocês. Considerando a gente como os pobres pecadores, ele falou, não vai ser a sua sujeira, o seu fedor como pecador, que vai me afastar de você. Eu sou capaz de ir até você, já que você não pode vir a mim. Então ele se humilhou, se fez homem. Não bastando, para assumir o nosso pecado, ele foi até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, não é compatível com um crente que diz que deseja se parecer com Cristo, se colocar numa posição de superioridade contra quem quer que seja. E toda vez que você diz, eu não quero conviver com essa pessoa porque eu não concordo com ela, eu não quero isso, você está, de certa forma, se colocando em posição de superioridade. Esse era o caso de pegar o cara que está sujinho e mal vestido e colocar ele no cantinho da igreja. E pegar o cara que está bonitão e deixar ele sentar até aqui. Não, hoje nós estamos à visita do nosso prefeito, nós vamos colocar ele sentado junto com os presbíteros aqui na hora da ceia. Irmão, isso nunca vai acontecer comigo, pastor, aqui não. Porque a autoridade que o prefeito da cidade tem em relação ao município, aqui na igreja, ele é um visitante. Por isso que a gente não costuma dar púlpito aqui para ninguém que está envolvido na política. Se eu um dia mudar de ideia, eu vou ter que explicar para vocês por que eu mudei de ideia. Porque esse púlpito aqui é para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então ele não pode ser palanque para ninguém. Mesmo que eu concorde, mesmo que eu vote naquele político.
Esse político não vai ser trazido aqui, porque esse microfone está aqui para comunicar o que essa palavra diz. A questão, como é que você vai proceder com a política, é daí para baixo. Se o sujeito quiser vir aqui conversar com todo mundo no particular, é bem-vindo, pode vir, como qualquer pessoa pode vir. Pode ser de esquerda, de direita, de centro, para cima, para baixo, para o meio, para qualquer lugar. Eu penso que a palavra de Deus vai nos dar a condição de fazer a escolha. Portanto, não é certo entrar aqui uma pessoa de posição social destacada, uma autoridade, seja lá quem for, e no contexto do culto, a gente dá a ele uma... Por quê? Porque chegou um mendigo, eu não coloquei ele sentado aqui. Chegou outra pessoa desconhecida. Quem diz quem é importante ou não? No contexto da palavra de Deus, quando os presbíteros vão sentar ali, não é porque eles são melhores, é porque eles são, aquilo tudo ali é uma figura, gente. A gente vai participar de é como que um teatro, né? Mas não um teatro no mau sentido, é uma encenação de um significado muito profundo, em que os presbíteros, que são os encarregados da palavra e da oração, eles levam os elementos da ceia, simbolizando o alimento espiritual do qual eles são encarregados, porque nós temos a ceia do Senhor como um alimento espiritual, você está entendendo? Mas não é por isso que senta ali não. Nos nossos cultos a gente nem fica sentado ali, nem o pastor fica sentado ali, nem nada, não tem essa diferença, está entendendo? Então é incompatível, irmãos. Olha, Jesus ele foi criticado porque ele era chamado de amigo de pecadores. Olha, Deuteronômio 10:17 fala de Deus como Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas. É incompatível, gente. Preconceito é incompatível com o Deus da glória. Gente, em Abraão, Deus fala que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? O que nós encontramos nas famílias, gente? Vamos pensar aqui na primeira família de todas, da qual todos nós viemos. Na primeira família, os primeiros menininhos que nasceu lá, deve ser bonitinho demais, né? Pensa, quando nasce, hein? Um bebezinho, que bonitinho, né? Que delícia. Quem aí, mulheres que porventura estejam grávidas aí, que estão até pensando no nome do seu filho, topa trocar por Caim o nome do seu filho? Mas foi o primeiro lindinho que nasceu na terra, gente. Família, da onde todos nós viemos. Então, não é compatível com o Senhor da glória, por exemplo, preconceito por causa da família da pessoa. Essa pessoa... Ele não é de uma família de bem. Você é? Você, pelo que me consta, você é descendente de Adão. E Adão, o primeiro filhinho dele, era um assassino. Você é uma pessoa igual a qualquer pessoa na face da terra. Nossas famílias têm problemas. Tem pessoas, e nós muitas vezes, quem sabe você foi, ou até seja hoje ainda, o pior problema da sua família. A questão é que não é compatível com o Deus da glória rejeitar pessoas pelo pecado delas, porque Deus vem em direção ao pecador para restaurá-lo. Deus ama o pecador, abomina o pecado, mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós temos lá em Efésios 2,14, que Deus dos dois povos fez um só. Dos gentios, que eram, entre aspas, os que não eram da aliança, né? E os judeus, que eram os da aliança. E Deus pegou esses dois aí e fez um povo só, que é a igreja. Então, irmãos, olha, há perdão e aceitação para você que quer um novo começo de vida em Jesus. Por isso que os cristãos aceitam você. Por isso que os cristãos não discriminam você. Eu não sei qual é a prática de vida sua, mas... você não é discriminado, não deve ser, e a igreja é exortada a não discriminar a pessoa pela aparência dela, ou a prática dela, a priori. Nós vamos anunciar o evangelho da graça a ela, porque nós cremos que Jesus transforma as pessoas. E se eu já trato com discriminação, eu não conheço o Senhor da glória. Por que o crente não pode ter preconceito? Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos distinções entre nós mesmos, enquanto Cristo ensina a unidade da igreja.
Veja o que diz Efésios 4, de 1 a 7. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, quando nós agimos com preconceito, nós estamos fazendo distinção entre nós. E isso não agrada a Deus. O que Deus diz aqui que nós precisamos, e aqui ele diz assim, eu rogo. Esse rogo aqui é um pedido assim, reforçado e com viés de uma ordem. Ele tem assim, porque você sabe que Deus não dá conselho, né, irmão? Deus manda. Deus não tem que dar conselho. Quem dá conselho é quem é imperfeito. Eu dou conselho, mas Deus diz o que é para fazer. E através do escritor de Efésios, ele está dizendo assim, eu rogo a vocês que vocês tenham uma vida, andem de modo digno, ou seja, que seja digno do Evangelho, que transformou a vida de vocês, da vocação que vocês fossem chamados. Vocês foram chamados de uma vida perdida para uma nova vida. Então ande de acordo com isso. E ele fala que a gente deve se esforçar diligentemente para manter a unidade. Significa, irmão, que vai ter hora que vai ser difícil para você manter a unidade, porque você não concorda, porque você não isso, não aquilo, mas sabendo que você é um pecador, você se humilha, você baixa a sua bolinha e é condescendente com o que é mais fraco na fé. Quem é o mais fraco na fé? É quem está errado. Não interessa se ele é presbítero, se ele é o pastor, se ele é o irmão que foi batizado no último batismo. O mais fraco com quem eu devo condescender é aquele que está sendo intransigente, que está errado na história. Então, se cada um de nós for humilde para tolerar aquele com quem eu não estou concordando, a igreja se mantém unida. Isso vai requerer renúncia da sua parte. Eu estou considerando aqui quando a pessoa que às vezes você não está gostando do que uma pessoa fala, e a pessoa pode até estar errada. Mesmo assim, você tem que se esforçar para manter a unidade. Mas tem gente que não aceita nem quando a pessoa está certa. Não aceita uma repreensão. Irmãos, nós temos que nos esforçar, irmãos. O mundo inteiro contra nós, o diabo e os seus demônios, todos contra nós. E nós ainda vamos ser uns contra os outros? Está com a cabeça aonde? Vai chegar aonde essa igreja? Em que um se acha melhor que o outro. É isso que ele está falando assim, ó. Fazer diferença, distinção entre uns e outros, que isso é errado. Irmãos, eu expliquei para vocês aqui, né? E eu até insisto aqui no que o texto diz, há um só corpo, um só Senhor, não é? Uma só fé, um só batismo, há um só corpo. Então não há distinção entre nós, não tem melhores e piores. Quando eu rejeito alguém do corpo de Cristo, eu estou rejeitando a Cristo. Você entende isso? Se eu rejeito alguém, aí eu estou falando de irmãos que rejeitam uns aos outros, porque um é mais feio que o outro, né? Ai, gente, nós somos diferentes, não tem ninguém feio, mas no nosso pecado, a gente acha que uns são mais bonitos que os outros, uns são mais agradáveis que os outros, uns falam mais o que eu quero ouvir, outros não falam. Então a gente tem essa tendência do pecado de nos separar. Nós precisamos ficar atentos, porque isso é a armadilha do inimigo das nossas almas. Você precisa saber que quando você rejeita um irmão, quando você diz eu não topo com o irmão, eu não topo com essa pessoa,
você está rejeitando Jesus, porque só tem um corpo. E aí, mesmo que você fale aí na sua pecaminosa, porque é o pecado que faz a gente falar que o outro não é crente. O Carlos não é crente, parece que não é crente. Você está autorizado a separar o joio do trigo? Como é que Deus falou que é para tratar todo mundo? Trate todo mundo como trigo, que é o que a parábola diz. Porque quem separa trigo do joio é o Senhor no dia. Então você vai sofrer sim o joio no meio do trigo. Porque a gente, sinceramente, tem hora que eu falo, esse cara é trigo, não, esse cara é joio. Mas eu não posso tratar ele segundo eu acho, porque eu posso estar errado. Eu preciso tratar ele conforme Cristo. Como que Cristo tratou? Olha, e Cristo sabia, hein? Cristo podia ter tratado com diferença as pessoas, porque ele sabia. Ele sabia quem ia trair ele, não sabia? Jesus não sabia que era Judas? Jesus não sabia que Judas roubava nas ofertas? Quem que Jesus deixou tomar conta das ofertas? Quem carregava a bolsa, gente? O Judas. Olha como Jesus não tratava com parcialidade. Quando no ápice da traição, no dia da ceia, Judas está sentado, prestes a entregar Jesus. E Jesus fala, um de vós há de me trair. O João, que era muito chegado de Jesus, pergunta quem é. Jesus diz, aquele a quem eu der o pão molhado, esse é o que vai me trair. Mas você sabe o que significava dar o pão molhado? Porque primeiro para o judeu, ele só se assentaria, isso na tradição judaica, só se assentaria com alguém com quem ele tivesse abertura de coração para dizer, eu tenho comunhão com você. Então só de estar sentado com Jesus, Jesus está abrindo a comunhão para o Judas. E dar o pão molhado era uma distinção especial de amizade. Era como que, sabe, eu ofereço a você o meu respeito, a minha amizade, o meu amor, a minha consideração. Então ele oferece a Judas seu amor, a sua consideração. Judas com o coração fechado para Jesus, provavelmente ele ficou irritado quando Jesus, no caso lá do perfume, lembra que a mulher derramou? Ele ficou, podia ter sido vendido e dado aos pobres. Judas estava muito afim de ajudar os pobres, né? Não era que ele queria meter uma mão lá num pouquinho não, né? Judas com o coração fechado para o gesto de Jesus para ele, pega aquele pão e come na maior falsidade. E o que a Bíblia diz que aconteceu com ele naquele momento? O diabo entrou nele. Naquele momento o diabo entrou nele e Jesus disse, o que tem para fazer, faz-o depressa. Sinceramente, com quem que ele falou? Eu não sei, tem que estudar melhor, né? Se ele falou foi com o Judas, ou se ele falou com o diabo que estava nele, ou se falou com os dois. Está vendo como que é sério a questão? De rejeitar o irmão. Judas estava rejeitando Jesus no coração ali. Irmãos, nós não podemos, então, você vê que a questão aqui é essa separação, né? Rico e pobre, mas que é muito mais abrangente do que isso. Já expliquei para vocês a questão dos cargos na igreja, né? Tem gente que acha que é uma grande coisa. Irmãos, quem tem um cargo na igreja é um servo da igreja. Quem é líder de pequeno grupo aí, conversa com ele para você ver se não é servir. É o tempo todo servir. Então qualquer cargo, se você pensar que é distinção, olha, amém, que honra a quem tem honra, a gente fica feliz com quem serve com diligência, mas a questão não é a honra, porque antes de tudo é servir. E eu me lembro, irmãos, de uma pessoa, um crente aqui na nossa igreja, ele já faleceu, e o nome dele era Aníbal. Muitos de vocês aqui devem ter conhecido o Aníbal. E eu quero dar um testemunho a respeito do Aníbal. Porque o Aníbal era uma pessoa que tinha problema físico. Ele tinha um problema, não sei bem que problema era. Era como se fosse uma paralisia cerebral parcial. Então ele tinha muita dificuldade de controlar os movimentos do corpo. De modo que ele caía muito. Ele tinha dificuldade com a fala, então ele tinha uma fala pesada, difícil de se entender o que ele estava falando, e ele morava sozinho, e pelo fato dele ter essa dificuldade toda, até a higiene pessoal do Aníbal era difícil. Então muitas vezes o Aníbal
não estava cheirando bem. E ele vinha à igreja, ele não estava cheirando bem. E eu era diácono nessa época na igreja. E uma das coisas porque os diáconos às vezes eles ficam ali atrás, eles estão aí para observar mesmo, e para servir a igreja, e a gente acaba observando o que a gente não queria nem ver. Porque eu via muitas pessoas rejeitando a presença do Aníbal. O Aníbal sentava num banco, tinha gente que mudava de banco se o Aníbal sentasse no banco perto dele. E eu via isso acontecer. Eu vi pessoas crentes aqui dessa igreja, que não são membros mais dessa igreja aqui, mas falar barbaridades a respeito do Aníbal. Falar de tinha que pegar ele e dar um banho de mangueira nele. Eu ouvi pessoas falar isso. Isso cortava o meu coração. O Aníbal, eu chegava mais cedo, porque eu era diácono, chegava mais cedo assim para abrir a igreja. Às vezes o Aníbal estava esperando lá do outro lado. Ele grita, ô Enoque! Para eu ir lá, ajudar ele a vir para cá, chegar na igreja. Irmãos, ele era o primeiro que chegava. Quando eu chegava para abrir a igreja, ele já estava esperando o culto. Você consegue, muda a chavinha agora. Aníbal, as pessoas não entendiam o que Deus fazia na vida daquele homem. Ele já estava aqui. Então eu chegava e ia ajudar ele porque ele já estava na expectativa do culto. O Aníbal convidava todo mundo que passava na rua para vir à igreja. Eu acho que é um convite que as pessoas não aceitavam. Eu nunca vi ninguém que entrou aqui na igreja por causa de um convite do Aníbal. Mas eu via o Aníbal convidando insistentemente as pessoas. Eu trazia ele pedia para eu deixar ele na porta primeiro. Ele não entrava direto, ele ficava ali. Ele conversava alegremente com as pessoas que passavam e chamava as pessoas para entrar na igreja. Aí eu penso que nós aqui, os limpinhos da igreja, quantas pessoas você já convidou para entrar na igreja? Quantas pessoas você já convidou para conhecer a Cristo? E o Aníbal, mesmo rejeitado por muitos, ele não fazia caso disso. Será que ele não percebia, irmãos? Será que ele não percebia o preconceito de alguns com ele? Eu acho que ele percebia. Mas ele não agia conforme o que ele percebeu. Ele não se enfurnou lá na sua casa dizendo, não vou mais na igreja não, pastor, porque lá tem gente que não gosta de mim. Porque tinha mesmo, e era impiedade a atitude daquelas pessoas. Mas o Aníbal, assim, uma certa época apareceu a família dele, a gente não tinha muito contato com a família, de repente apareceu uma irmã, veio e buscou o Aníbal, e o Aníbal foi morar com ela, então ele não frequentava mais a igreja. E aí eu fui visitar ele uma certa ocasião, e eu pensei assim, puxa, talvez o Aníbal não esteja bem, né? Porque a família, na minha ideia, né, irmãos, eu não sabia de nada. Na minha ideia, a família não dava bola para ele, porque ele vivia sozinho aqui. Cheguei lá, ele estava feliz, bem cuidado, limpinho, feliz, indo na igreja lá perto da casa dele. Terminou a vida dele, porque ele já é falecido, terminou a vida dele bem cuidado e tudo, sabe? Deus deu a ele esse final de vida bacana e tem certeza que está nos braços do Senhor Jesus lá no céu. E muita gente não foi capaz de ver a beleza, porque o Aníbal estava aqui não por causa dele, ele estava aqui por nossa causa, para que nós pudéssemos ser confrontados pela vida do Aníbal e tivesse um pouquinho de senso do que é ser um sujo diante de Deus e ser um resgatado, para a gente não fazer diferença entre as pessoas. Mesmo assim, será como que nós estamos nos procedendo? Irmãos, se porventura a gente tem preconceito, por que o crente não pode ter preconceito? Porque nós nos fazemos juízes, tomados de perversos pensamentos, é o que diz a Bíblia aqui. Destaca aí para o nos fazemos juízes. Primeiro, você é juiz de alguma coisa, irmão? Nós não somos juízes de nada. Juiz, você tem essa justiça em você, para você julgar quem quer que seja? Não temos. A justiça que nós temos, e Deus nos chama de justos, é uma justiça atribuída a nós por meio de Jesus Cristo. Então nós não temos justiça própria. Então aí ele diz aqui, olha, se vocês fazem diferença entre um cara que chega bonitão na igreja, com anel de ouro no dedo, que era o símbolo de ostentação da época, e o pobre, você está pecando e se fazendo juiz, mas um juiz tomado de perversos pensamentos. Jó, falando a respeito de Deus,
ele fala assim, lá no capítulo 34, 12, na verdade Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Não é da característica de Deus perverter o juízo. E outra, em Provérbios 11, 1 diz, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, se fazer juízo e julgar alguém com preconceito, tratar alguém com preconceito, é você se fazer um juiz mau, um juiz perverso, um juiz que perverte e rouba na balança. Por quê? Porque você devia se considerar no mesmo peso daquela pessoa como um pecador que precisa de salvação. Você estaria com a balança equilibrada. Mas considerando-se melhor do que alguém, você está roubando na balança. Porque na verdade você é como qualquer outra pessoa. Preconceito e parcialidade, irmãos, não convém ao crente. Não convém ao crente. Irmãos, até para repreender alguém que está efetivamente no erro. Porque a Bíblia diz que nós devemos repreender quem está no erro. Esse que é o problema, sabe? Quando a gente fala assim, não deve ter preconceito, aí as pessoas acham que o crente não pode repreender ninguém. A Bíblia ensina a repreender. Ensina que deve e ensina como. Como é que nós repreendemos alguém? Deus me livre de ninguém me repreender, irmão. Eu preciso ser repreendido, eu preciso ser ajudado, eu preciso que você fale comigo do que você está vendo que eu não estou vendo. Gálatas 6, dos versos 1 a 3, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Como é que é para corrigir? Com espírito de brandura. É para corrigir ou não é para corrigir? É para corrigir, fala corrigiu. Mas como é que você vai corrigir? Com espírito de brandura. E guarda-te, ou seja, tome cuidado com o quê? Para que não seja também tentado. Ou seja, eu vou corrigir alguém, repreender alguém que está em pecado, com brandura, não de cima para baixo. E levando em conta que eu também sou um pecador, que preciso ser corrigido por Deus. Então, com amor, com respeito, com verdade, com correção, mas com amor, eu vou corrigir alguém, com a humildade de saber que eu também posso ser repreendido numa outra coisa. Às vezes eu posso chegar para você e te repreender, se a repreensão é da palavra de Deus, você aceita. Você aproveita a ocasião, irmã, e fala assim, mas eu queria aproveitar também, pastor, e te falar de uma outra coisa, e me repreender, de acordo com a palavra de Deus, em outra coisa, e eu te agradecer. Porque se eu te dou uma repreensão, mas eu não aceito repreensão porque eu sou pastor, como que você fala comigo assim? Eu não estou entendendo nada da palavra de Deus. Nada. Porque a repreensão é boa, irmão. Você que não repreende seu filho, você não ama seu filho, não. Você tem que repreender o seu filho. E a Bíblia fala como pais devem repreender os filhos. Mas isso é para outra pregação, não é? A Bíblia ensina também. Então, irmãos, sabe, preconceito não faz sentido para o cristão. Sabe por que o crente não pode ter preconceito, irmão? Porque o preconceito, ele inverte a maneira como Deus vê os pobres. No caso aqui falando dos pobres. E traduzindo para as outras questões, inverte a maneira como Deus vê as pessoas. Aqui fala claramente que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Irmãos, é um fato. É um fato que os pobres, a maioria da igreja ao longo dos séculos tem sido constituída por pobres. E é interessante a maneira de Deus tratar. Eu lembro aqui, o Lucas 10, 21 diz assim, naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas a sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Olha, Salmo 68, 5 a 6 diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então veja, dois tipos de prosperidade para o crente, porque Deus é aquele que, primeiro, ele salva sim o pobre. O pobre, você vê Jesus falando isso, você lembra do rico
que foi falar com Jesus, e Jesus falou, vende tudo que tens, terás um tesouro no céu, vem, segue-me. Ele não quis. Jesus falou, como é difícil um rico entrar no reino. Aí os discípulos falaram, mas então quem vai ser salvo? Aí Jesus falou assim, mas para o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Não quer dizer que Deus não salve ricos, salva sim. Acontece que, na maioria das vezes, nós vemos que os pobres são salvos. E quando Deus salva, olha o que o texto fala aqui, né? Só os rebeldes habitam em terra estéril, e fala que Deus tira os cativos para a prosperidade. Deus prospera os seus filhos. Deus prospera. Mas a prosperidade se manifesta de duas formas. Alguns dentre nós, Deus dá prosperidade, dinheiro mesmo. Dá a ele recurso financeiro. Mas a outros Deus dá prosperidade, como dá da viúva cujo azeite não faltou na botija. Aquele pão de cada dia e mais um agradinho de Deus, Deus sempre faz. Mas não quer dizer que todo mundo que é salvo por Deus vai ser rico. Nós podemos permanecer com poucos recursos financeiros, irmãos. Podemos permanecer. Eu falo que tem uns que Deus até enriquece. Salvou, era pobre mesmo, mas Deus abençoou. Mas a questão, irmãos, é que a paz de Deus e a riqueza de Deus no nosso coração, ela é muito além do que dar a você abundância ou não de recursos materiais. Veja que, então, essa incoerência de não ver, de inverter a maneira como Deus vê as pessoas e os pobres ao ser preconceituoso. O crente não é abandonado. O rico que Deus salva, até para ajudar ele porque, por exemplo, pensa uma pessoa que se tornou rico, mas ele não, antes de conhecer Jesus, a tendência dessa pessoa para a autossuficiência é muito grande, porque afinal de contas, o que muita gente pobre está aí batalhando, até em oração, falando, não, estou buscando de Deus para melhorar, ele já tinha. Então, às vezes, ele pode ficar arrogante. E aí, o que a Bíblia diz? Está em Tiago, a gente já estudou isso aqui, Tiago 1, 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Quer dizer que o rico é insignificante porque ele é uma pessoa de menos valor? Não, na insignificância do ser rico. Ser rico financeiramente não significa nada em relação à vida eterna. Então ele tem que entender que a riqueza é bênção de Deus, mas se ele recebeu ela antes de encontrar Cristo ou depois, isso é indiferente, porque isso passa como a flor da erva. O dia que morre, caixão não tem gaveta. E aí a riqueza não é o que faz de você mais ou menos diante de Deus. Né? Ele diz, porque o sol se levanta com ardente calor e a erva seca e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Irmão, por que o crente não pode ter preconceito? Ainda porque, estranhamente, né, fazer isso honra os que geralmente perseguem a igreja. Vocês podem observar, gente, é uma cena mesmo ridícula, né? Dar um lugar especial aos ricos. Porque aqui o texto está dizendo, não são eles que geralmente são os que blasfemam e os que oprimem? Observe a opressão sobre os seres humanos. Não é geralmente daqueles que têm poder, que acham que têm poder, né? Até o próprio Herodes, quando chamou a atenção de Jesus, falou, você não sabe, né? Pilatos, melhor dizendo, você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Você não me responde nada? Jesus falou, se nenhum poder tu teria se do alto não tivesse recebido, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Arrogância, né, de quem tem poder, que fala, eu posso fazer o que eu quiser com você, né? Eu tinha um patrão que ele falava assim, o pobre é o seguinte, o pobre quando ele entra em dificuldade, ele perde a única coisa que ele tem, que é a vida. O rico, ele primeiro tem que perder toda a riqueza dele, para depois perder a vida. É mesmo? O rico tem mais controle da vida do que o pobre? Ele consegue determinar o dia da sua morte?
quanto tempo ele vai viver, porque ele tem recurso. São aparências, irmãos. A gente acha muita coisa, e é besteira, sabe? É ridículo. E depois Tiago vai repreender mais à frente no livro, os latifundiários naquela época, sendo crentes, e que oprimiam as pessoas, sendo infiéis no salário do trabalhador. Irmão, é dar honra a quem persegue. Esse sistema do mundo que nós vemos aí, essa estrutura do mundo que a Bíblia declara, essa estrutura de poder que a Bíblia chama de Babilônia, essa estrutura toda em que o mundo está, onde, você lembra o que a Bíblia fala sobre a queda de Babilônia? A Bíblia fala que, quando fala que a Babilônia caiu, lá em Apocalipse, fala que as pessoas vão chorar o dia que cair todo o sistema de Babilônia, porque lá eles comercializavam em Babilônia, onde eram vendidas as especiarias, as mercadorias, o ouro, as pedras preciosas, azeite, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. No sistema maligno desse mundo, muitas vezes o indivíduo, você, é tido como um cifrão, é tido como uma mercadoria. Você é chamado, sabe de quê? De mercado consumidor. Os interesses muitas vezes são de você como alguém que tem dinheiro para gastar, e se você não tiver dinheiro para gastar, você não vale nada. A loucura de pegar a pessoa que entrou na igreja e porque é rico, colocar ele em posição de honra, é tão insensata, porque o Tiago fala aqui, não são eles que levam vocês para os tribunais, não são eles que blasfemam do nome de Deus, não são eles que estão aí fazendo as coisas ficar do jeito que estão, e você, o crente bobo, vai dar honra especial a eles por causa do dinheiro. É besteira. Irmãos, então todo tipo de colocar quem quer que seja, por razões humanas em evidência, é preconceito e é errado. Finalmente, irmãos, por que o crente não pode ter preconceito? Porque quebra a lei régia. Qual que é a lei régia? O que é lei régia? A lei maior. Qual que é a lei maior? Amar o próximo como a ti mesmo. A lei régia é: eu considero você igual a mim, eu amo você da mesma forma que eu me amo. Então o respeito é para o pobre, o rico, o preto, o branco, o homem, a mulher, seja o que for, não interessa o que te classificam. Se alguém tem uma classificação para você fora do Evangelho, o Evangelho diz que você é feito imagem e semelhança de Deus. Qualquer pessoa, esteja ele assentado aqui nessa igreja ou caído na sarjeta ali, é amado por Deus, foi criado, é a imagem e semelhança de Deus, e do nosso ponto de vista, que não sabemos quem é escolhido para a salvação, temos que tratar todos como sendo escolhidos. Aquele pior sujeito lá fora é alguém que Deus pode entrar com graça na vida dele e salvar ele. Eu tenho que ter essa mentalidade. Por isso eu posso ir lá no presídio, pregar para todo mundo e falar assim: Jesus Cristo pode transformar a sua vida, seja você quem for. Por quê? Porque você estar aqui é consequência do seu pecado. E eu sou a favor de prender bandido. Ou você não é? É claro. Mas ao ser preso lá, ele pode ser liberto lá e quem sabe ser mais liberto do que alguém que está aqui fora, se ele conhecer Jesus. Então ele está lá por consequência do pecado dele, mas pode ser liberto por Jesus e pode ter vida eterna. Mesmo aquele crucificado ao lado de Jesus recebeu vida eterna. Então, irmãos, depois dessa, como é que nós vamos ter preconceito? Como é que nós vamos tratar as pessoas sem consideração, achando a gente melhor do que alguém? Sabe? É a quebra da lei régia. Irmãos, o fundamento do Evangelho é o amor. 1 João 4, de 8 em diante diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus se manifesta na entrega de Jesus, que nós vamos celebrar agora. Eu convido os presbíteros a vir aqui à frente, para nós irmos para a ceia do Senhor. Irmãos, o capítulo 2 de Tiago, os irmãos do louvor podem vir também. O capítulo 2 de Tiago, ele é o capítulo da coerência. O chamado que Tiago faz aqui aos cristãos é a ser coerente, é falai e também procedei. É o que a gente já tinha visto no capítulo anterior também. Na igreja, irmão, patrão, empregado, rico ou pobre, sentam no mesmo lugar, iguais. Pecadores são bem recebidos para serem transformados pelo Evangelho. Nós recebemos o pecador, não apoiamos o pecado, mas antes de simplesmente condenar, mostramos o caminho da vida. Se não procedermos assim, sem misericórdia, seremos julgados sem misericórdia. Lembra do que fala o final do texto? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Converta-se agora, pois preconceito é um problema do coração. Não se parece com Deus quem é preconceituoso. Quem é preconceituoso não conhece o que é misericórdia para os outros, né? Para ele, todo mundo quer misericórdia para si. Irmãos, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que é isso aqui? Misericórdia. Misericórdia significa colocar o coração na miséria de alguém. Córdia vem de cardia, coração. Miseri vem de miséria. Colocar o coração na nossa miséria. Deus nos tratou sem preconceito para nos resgatar. Não é que Deus não sabia que a gente estava... Ele não ignorou o nosso pecado, Ele tratou o nosso pecado por amor. Assim como nós somos emissários e mensageiros de Jesus, nós devemos respirar fundo. Saber que quando você está rejeitando alguém, eventualmente é por causa do seu pecado, não pelo pecado da pessoa, é porque você é de coração fechado. Precisamos ser tratados por Deus, ter misericórdia e saber que Deus faz essa transformação, essa mudança. É por isso que nós vamos para a ceia do Senhor agora. Eu queria que você, por favor, que vai participar da ceia, você que é batizado, está em comunhão com a igreja, você ficasse de pé no seu lugar e fechasse os olhos para uma oração. Que todos nós ficássemos de pé agora para orar, pedir: Senhor meu Deus, como eu posso tratar com indiferença ou tratar de forma diferente alguém, porque eu não me dou com ele, por questões tão pecaminosas? Me perdoa. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos pedir a Deus que nos faça agir como Jesus. Jesus sentava com os pecadores não para pecar com eles, mas para salvá-los. E é assim que o Evangelho chegou até nós. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti para a nossa salvação. Nós agradecemos a palavra de repreensão, porque a gente precisa viver melhor. A gente precisa ser diferente do mundo. Ó Deus, até os ímpios, os maus, amam os que os amam. Ó Deus, amar só aqueles que são amáveis, amar aqueles que são gente boa, amar aqueles que só falam coisas bonitas, que não erram, que não tropeçam no falar, amar os que acertam. Aí qualquer um.
Mas, Senhor Deus, nós fomos chamados para um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Foi o que o apóstolo escreveu lá em Coríntios 13. E nós queremos andar nesse caminho sobremodo excelente. É nesse caminho que o Senhor está. Esse caminho que nós celebramos agora. Celebramos a salvação, Deus, representada pelo suco aqui de uva, que representa o teu sangue, Senhor, o pão que representa o teu corpo. Sabemos que o Senhor não nos discriminou, o Senhor não nos trata com acepção de pessoas, com parcialidade. Muito obrigado, Senhor, por ter nos salvado, pecadores que nós somos. Ajude-nos a sermos pessoas que se parecem com o Senhor, que amam o Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados e nos dê condições de participar da ceia do Senhor. Irmãos, permaneçam de pé enquanto os presbíteros levam a vocês. Nós vamos cantar. Você segura aí para todos participarmos juntos. Em nome de Jesus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Eu fico pensando no corpo de Jesus na cruz, trucidado, difícil de olhar, mas é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus que salva você. Você vai rejeitar o corpo de Jesus? Porque rejeitar o seu irmão é rejeitar o corpo de Jesus. Você entende isso? Não dá para tomar a ceia do Senhor com preconceito. Não dá para tomar a ceia do Senhor se achando melhor que os outros. Não dá. Isso é rejeitar o sacrifício de Jesus por todos. Por aqueles a quem Ele amou. Aquela pessoa que você não gosta dela, Jesus amou essa pessoa. Você tem que corrigir esse não gosto. E tem que amar. Tem que amar. E esse corpo de Jesus, Ele falou: isso é o meu corpo, partido por vocês. Você come para fazer parte de você. Sabe o que Jesus queria? É como se Ele dissesse assim: eu quero que você se torne como eu. Comer o corpo é como uma expressão do nosso desejo de ser como Jesus. Beber do sangue de Jesus aqui, beber simbolicamente através do cálice, é dizer: eu quero ser como Jesus. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, faz mais uma oração agora e coma e beba para a glória de Deus. Oh Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Pai, que temos, Pai, nesse momento, Pai, que podemos realmente participar, Pai, da Tua mesa. Obrigado, Deus, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Queremos te pedir, Pai, nos ajude, Pai, a caminhar, Pai, na Tua presença, Pai, na vida de santidade, Deus. Tira de nós, oh Deus, todo o pecado, Pai. O pecado, Pai, que nos faz realmente, ó Deus, olhar as pessoas, Pai, com indiferença, Senhor. Olhar, ó Deus, às vezes o nosso irmão está ao nosso lado, Pai, nos achar, Pai, que nós somos melhores, ó Deus. Misericórdia da nossa vida, Senhor. Porque o Teu sangue, Pai, realmente nos nivela, Senhor. O sangue do Senhor, Pai, nos faz realmente, Deus, reconhecer o nosso pecado, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Nós te louvamos, Pai. Obrigado porque o Senhor possa, o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos convence do pecado, Pai.
Muito obrigado, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, rogamos ao Senhor, ó Pai, que possamos ter na vida, Pai, um coração, ó Deus, um coração quebrantado, ó Pai. Tire do nosso coração o orgulho, Senhor. Deus, a altivez, mas que possamos, ó Deus, ter um coração humilde, ó Pai. Humilde, ó Deus, para com todas as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Fala a cada coração, ó Pai. Que a tua igreja, ó Deus, mesmo seja a igreja segundo o coração do Senhor, ó Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Fica conosco, Pai. Nos ajuda na nossa caminhada, Pai. Nas nossas lutas, Pai, nas nossas dificuldades. Oh, Pai, nossa luta contra o pecado. Nos dê vitória, Pai, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. E obrigado, Pai. Obrigado que nós podemos confiar no Senhor, Pai. Nós sabemos, temos a certeza, Pai, que temos, ó Deus, somente, Deus, um alvo e que vamos chegar lá. E que o Senhor vai nos ajudar a chegar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos em paz, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.